Eu estou de volta aqui com o nosso programa Mãos Ensanguentadas de Jesus. Eu venho anunciando durante toda a semana que a gente ia ter a alegria e a graça de Deus de receber a Marilda Sênia, que ela já está aqui do meu lado, muito simpática, muito sorridente e muito capacitada, né, gente, para falar conosco sobre isso que a gente não entende muito, não entende desde o título, né? Inteligência, qualquer saúde mental e inteligência, comportamento inteligente, inteligência emocional, essas coisas todas aí que a gente vai entender como a Marilda vai falar conosco. Primeiro, Marilda, eu quero que você se apresente aqui pra gente. O que é esse negócio de comportamento inteligente que você faz aí? Como é que é? Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Rezar, né? Que delícia foi esse primeiro bloco, eu participei aqui junto, rezamos, né? Todos juntos, uma delícia. Porque isso também faz parte do comportamento inteligente. Que bom. Então, só para contextualizar um pouquinho, eu estudo comportamento humano há mais de 30 anos, sou graduada em recursos humanos, fiz uma pós-graduação em psicologia multifocal, sou mestre em práticas de programação neurolinguística, enfim. Eu estudo como a nossa mente funciona, como o nosso processo mental funciona e como a gente pode trabalhar esse processo mental para ter mais saúde emocional, que é saúde mental também. Entendeu? Nós todos temos comportamentos, aqui, Marilda, se você falar ali naquela câmera, você fica vai melhor. Direto no olhar do nosso querido que está falando com a gente. Então, estou aqui aprendendo a ter comportamentos de apresentadora, de televisão. Obrigada pela dica, Rosário. Então, o que acontece? Vamos lá. Nós reagimos à vida. Isso é comportamento. Nós temos comportamentos em todas as áreas, inclusive de fé, né? Inclusive para a oração também é um comportamento, é uma reação que a gente tem à vida. O que a gente precisa? Aprender a ter inteligência nesses comportamentos, fazer as melhores escolhas para ter os comportamentos direcionados para o objetivo que a gente tem. Mesmo a oração, a gente reza por quê? Muitas e muitas vezes a gente reza porque a gente quer ganhar uma graça, mas a gente não entende que a maior graça é a nossa amizade com Deus. Então, a nossa oração tem que nos levar a ter essa amizade, não é verdade? É sim. Então, o que eu chamaria isso? Um comportamento de oração inteligente. Então, na minha linha de trabalho, eu ajudo as pessoas a desenvolver comportamentos inteligentes. Deu para explicar? Deu sim, nossa. E olha, tudo agora se fala de inteligência, né? A inteligência em todos os sentidos da vida, né? Todos nós fomos dotados de inteligência, né? Todo ser humano tem inteligência, né? E nesse mês que a gente está chamando de janeiro branco, né? É isso. Por quê? O branco para deixar bem limpa a mente, é isso? Na verdade, este é um movimento de conscientização. O que acontece? A sociedade ela age sob demanda. E nós estamos urgentemente precisando cuidar da nossa saúde mental, não é verdade? As pessoas estão adoecidas, é aumento de suicídio, aumento de doenças que aí a gente chama de depressão, pânico e assim por diante. Comportamentos bem adoecidos mesmo, de uma forma geral. Então, em 2014, lá em Minas Gerais, tá, um grupo de profissionais dessa área, de psicólogos e tal, falaram assim, olha, vamos criar uma campanha de conscientização para que as pessoas entendam a importância da saúde mental? Vamos trazer isso à tona, vamos discutir isso em todos os níveis da sociedade? Além de ser inteligente, essa ação abençoada, né? Amém, Deus sempre conduzindo. E aí escolheu-se janeiro por quê? Janeiro é um mês cronologicamente de recomeço. Né? Nós estamos fechando um ciclo do ano anterior justamente e começando uma nova oportunidade. Na verdade, Deus nos dá a oportunidade todos os dias. Nós ganhamos 24 horas por dia, todos os dias, para fazer diferente. E no contexto de ano, né, falando do janeiro, a gente ganha 12 meses. Então é neste olhar, vamos fazer diferente, vamos ver o que a gente precisa mudar. E o branco aí, Rosário, na verdade, é aquela página em branco que eu posso fazer um novo desenho. Que legal, eu posso construir uma nova história. Então é janeiro branco por conta disso. E movimento por quê? Porque precisa atingir toda a sociedade.
é para que traga mais consciência sobre essa necessidade de saúde emocional. Porque às vezes pensa assim, tô com uma dor na perna, tô com uma dor de estômago, eu vou ao médico. Tô com dor de dente, vou no dentista. Mas quando a cabeça tá meio desequilibrada lá, meio destrambelhada, nem sempre se busca essa ajuda, né? Você sabe que tem uma homilia que eu ouvi do Padre Denis uma vez que me tocou muito. Isso já faz anos. Ele falou que as pessoas se preocupam muito com o câncer do corpo, né? E é uma doença seríssima, tal, mas não muito com o câncer da alma. E que a gente entra no céu com o câncer do corpo, mas não entra no céu com o câncer da alma. Então essa foi uma fala que moveu meus pensamentos e move até hoje. Quais são as minhas feridas da alma que podem me tirar o céu? E alma e mente, gente, é praticamente a mesma coisa. Olha, ao invés de eu perguntar, eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que você tem para falar, Marilda, porque o tempo é precioso. Eu sempre digo aqui que para nós o tempo não é dinheiro, como no mundo, né? O tempo é salvação. Amém. Então fala para a gente aqui o que você... Para essas pessoas que diariamente nós recebemos um montão de pedidos, a maioria falando... Meu filho, minha filha, meu marido, eu, suicídio, ansiedade, depressão, não consigo seguir em frente, etc. Por favor. Nós vivemos hoje uma crise existencial. Nós perdemos a consciência do que é vida. Infelizmente. E isso em todas as áreas e no cristianismo não é diferente. O que eu acredito? Eu acredito que as pessoas não estão vivendo, elas estão só sobrevivendo. Nós perdemos a consciência e por isso que eu trabalho tanto o que eu chamo de pensamento consciente. A gente precisa aprender a pensar, Rosário. A gente faz tudo automaticamente, né? Sim. Até rezar. Sim. Nós estamos aí, o teu programa lindo, falando da novena das mãos ensanguentadas e tal, mas se eu repetir de uma forma mecânica cada uma dessas palavras, ela não vai entrar no meu coração. Então é muito, muito importante que a gente viva conscientemente, aprenda a pensar conscientemente. Aí, a partir disso, eu preciso entender quem sou eu. Meu autoconhecimento, né? E quando a gente fala em autoconhecimento, é muito comum as pessoas falarem assim, eu preciso aprender sobre as minhas emoções, por que eu estou com raiva, por que eu estou com medo e tal. Sim, com certeza eu preciso aprender sobre isso. Mas tem que ir mais a fundo, porque da onde vem aquela raiva? Né? Da onde vem aquele medo? E muitas vezes essa raiva, esse medo, esse sentimento de desamparo vem da minha família, vem da minha história de vida. Uma carga, né? Anterior. Então eu preciso estar em paz com a minha ascendência, com o meu passado. Eu preciso trabalhar a aceitação dessa ascendência. A partir daí eu vou ter consciência do meu presente. Então, se nós não trabalharmos com consciência a realidade do nosso passado, a realidade da nossa história, como que no presente eu vou lidar com a raiva? Eu vou lidar com o medo? Não faz sentido? Faz muito sentido, muito sentido. Aí, a partir disso, eu tomei posse de quem eu sou, das minhas escolhas, aí eu posso construir o meu futuro com muito mais liberdade, com muito mais entendimento. Falávamos aí da cruz. Né? Pois é, hoje justo o dia, né, da cruz. Perfeito, e eu estava ali rezando também, falando assim, por que o senhor me quer aqui, né? Deus falar, é providente, né? Sem dúvida nenhuma, eu acredito realmente que nada é por acaso e estou eu aqui falando com vocês do que eu acredito. Então, nessa linha de raciocínio, se eu abraço a minha cruz, né, achando ela a coisa mais linda do mundo e querendo que ela seja a minha vitória no mundo, dificilmente eu vou conseguir vencer aquela cruz. Por que isso? A dor é inevitável, agora o sofrimento é escolha. Quantas pessoas a gente conhece que exalta a própria cruz e que fica mimando ela? Gente, o que eu entendo, e aí a ciência nos fala também, tudo que é mal resolvido volta. E cada cruz é um aprendizado. Eu preciso aprender a lidar com meu marido. Eu preciso lidar com ele com mais misericórdia, entendendo o que ele traz também da história dele. Eu preciso aprender a lidar com meu filho,
Nós temos aí os trabalhos de dependência química, eu trabalhei com o Padre Haroldo durante muito tempo. Todo dia a gente recebe, todo dia a gente recebe. Outro dia eu venho falar sobre dependência química, tá bom? Compromisso marcado e assumido. Mas o que acontece na relação com os dependentes químicos? Tem a codependência, então tem o meu lado ali, eu preciso entender o meu papel naquela relação. E se não houver esse apoio, não conserta nada, né? Não, e eu preciso entender a dependência química como uma doença, né? E aí eu vou aprender a lidar com ela, aí vem esses pensamentos conscientes. Ah, não, mas o meu filho é dependente químico, ou como eu sou uma coitada, como o mundo é contra mim e tal. Não funciona. É muito importante, gente, a gente entender sobre ciência e entender o que está acontecendo no mundo, porque nas últimas décadas a ciência tem destinado muitos estudos para entender a psique humana, o comportamento humano. E aí tem uma pesquisa que eu gosto muito, que é sobre os pais que têm filhos com deficiências. Para mim, é uma das maiores cruzes que uma pessoa pode ter, é você ver um ente querido sem condições da vida que você gostaria para ele, não é verdade? E aí, nesse estudo, eles queriam entender um grupo de pessoas que eram felizes, pais e mães que tinham filhos com deficiências, com realidades de vidas bem desafiadoras. Que como um grande presente, né? Aí que está o desafio, aí que está a diferença. E aqueles pais com os mesmos filhos, nas mesmas realidades, e que são depressivos, que são amargurados e tal. Qual a diferença entre esses dois grupos de pessoas? Aí o que eles fizeram? É problema de capacidade intelectual? Então, as pessoas que têm mais capacidade intelectual conseguem ver a alegria dessa cruz? Ou não? Não. Nos dois grupos tem gente com todos os níveis de capacidade intelectual. Não. É dinheiro? Então, é condição financeira? Imagino que não. Sem dúvida nenhuma, não é, porque tinha gente com realidade financeira, assim, com muitos desafios e tinha aquela alegria de viver. E eles foram ali buscando respostas. E qual foi a resposta? As pessoas que eram amarguradas, que eram tristes, que eram depressivas e carregavam aquela cruz com peso, elas achavam que aquilo era um castigo. Na cabeça delas, ter um filho com desafios era um castigo de Deus. Deus me castigou. Deus me castigou. E aí não é falta de fé, é falta de entendimento do amor de Deus. Né? Mas porque antigamente tinha uma visão, né? Eu lembro que mamãe contava, principalmente mamãe contava, que na família dela, bem antigos lá, falavam que Deus não era um Deus de amor, é um Deus castigador, né? Tem até uma música que chama O Caderninho, que fala disso, né? E aí veio da nossa herança do judaísmo, né? E a gente que também tinha isso também. A gente carrega também isso, não é, Marilda? A gente carrega, precisamos nos curar. Aí a gente está falando de cura. Se eu curo meu processo mental e que eu entendo a proposta de Jesus, que é o Deus de amor, que é o Pai. Tudo muda, né? Sem dúvida. E aí que tá, eu abraçar minha fé, que eu chamo de inteligência existencial, eu abraçar o que eu acredito da forma correta. Meus irmãos, se vocês acreditam que Jesus morreu e ressuscitou para a gente ganhar o céu, então a tua cruz tem um significado. Ela não precisa ser pesada. Né? Ela não é um peso. O meu peso é leve, né? É um aprendizado pelo qual eu tenho que passar. Ai, Marilda, que bom que você está aqui conosco, viu? Eu agradeço, que bom, que bênção. Justo hoje, no dia da cruz, como Deus é providente, né? A providência de Deus. A gente acredita nisso, né? Acredito. E para reforçar essa questão desse grupo de pessoas, o outro grupo de pessoas entendia aquilo como bênção. Porque eu ter esse filho dessa forma, eu posso cuidar dele. E se eu posso me doar e cuidar dele, é uma bênção. Então, é nessa linha, meus irmãos, nós temos aí os nossos pensamentos e a gente tem que organizar e aprender a pensar. Pensar conscientemente sobre as nossas cruzes e aprender a fazer delas bênçãos. Isso mesmo. É aí que o reino de Deus entra, né? O reino e a proposta de Jesus é exatamente isso. E aí eu tenho outro ponto para a gente pensar um pouquinho, Rosário, aproveitando o teu espaço aqui. Claro. Muitas vezes a gente acredita que a ciência atrapalha a religião.
Mas, na verdade, não. A ciência séria, os estudos, essas pesquisas que são feitas para entender o comportamento humano, vai nos ajudar a viver a nossa fé com mais sabedoria. E isso é comportamento inteligente. Voltando, comportamento é como a gente reage à vida. E a gente vive reagindo. O que a gente precisa? Aprender a pensar sobre a vida e a partir daí fazer as nossas escolhas. Você fala-se muito em inteligência hoje, mas é porque as coisas ficam banalizadas e a gente perde a essência. Né? Então, por exemplo, inteligência emocional. Se você entrar no Google hoje e buscar sobre inteligência emocional, vai vir milhares de informações. E muitas delas muito superficiais. A gente precisa aprender... E até negativas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente precisa aprender o quê? A tirar o melhor de cada coisa. Porque até no contexto de espiritualidade, quantas vezes a gente vê uma abordagem de espiritualidade que não nos leva para Deus? E isso de formas diferentes em todos os veículos de comunicação. Todos, é verdade. Né? Então a gente precisa aprender a pensar conscientemente sobre o que a gente acredita e trabalhar para alcançar os nossos objetivos. Marilda, como eu já te disse, são centenas, milhares de pessoas mensalmente, anualmente, que entram em contato conosco. A Devoção das Mãos Ensanguentadas esse ano completa 21 anos. Que lindo! Com a graça de Deus, Amém. né? E a gente, a partir desse pedido, desse convite que a gente faz para Jesus, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus, nós recebemos tanta gente sofrida, tanta gente sofrida. E essas pessoas estão conosco agora, muitos, muitos. Eu imagino que tem muitos de vocês, queridos, que estão até chorando agora, estão com lágrimas nos olhos, talvez até de alegria, agradecendo a Deus por essa oportunidade. A gente falava do meio, né? Jesus dá o meio. E você é um meio que Jesus trouxe aqui para nós hoje. Amém. Eu creio, de todo o coração. Essas pessoas que já estão instaladas, ou já está instalado nelas a ansiedade, a depressão, que não têm recursos financeiros para ir atrás de uma coisa mais... vamos dizer assim, medicinal, né? Médico. O que a gente pode falar para esses nossos queridos hoje, Marilda? Então, a nossa mente faz parte do nosso corpo, né? É um órgão, nossa mente é como se fosse uma usina química e elétrica, tá? Alimentada pelos nossos pensamentos. Então, a primeira coisa, cuide do que alimenta a tua mente, né? Eu fiz aí 10 dicas que eu vou falar rapidamente. Vamos ver, né? Isso mesmo, vai estar na tela. Então, vamos lá. A primeira delas, que é super importante, é autoconhecimento, e a gente já começou a falar sobre isso. Quem sou eu? O que eu desejo da vida? O que eu acredito? E aí eu vou falar do que eu acredito. A Marilda quer o abraço do Cristo. Eu falo que tudo que eu vou fazer, eu falo assim, isso está me trazendo para mais próximo de receber um abraço do Cristo. Sabe aquela vinde bendita do meu pai? Sei, é a minha regra de vida. Então, é justamente. Então, dentro dessa linha, eu preciso cuidar do meu passado, da minha ascendência, estar em paz com isso, aceitar o que foi de positivo e o que foi de negativo, neutralizar em mim o negativo e potencializar o positivo para o meu futuro. Tá? O autoconhecimento tem que te levar a isso. Quem sou eu? Quais são as minhas misérias? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? E na minha graça, na minha fé, eu vou potencializar as minhas forças. A higiene mental. Nós tomamos banho todos os dias, né? Sai o suor, tal. Até mais de um por dia com esse calorão. Com certeza. E aí o que acontece? Vamos lá, a gente não faz higiene mental. A gente não analisa o que aconteceu aquele dia que poluiu a minha mente, que me deixou com raiva, que me deixou com mágoa. E tem gente que ainda fala assim com a maior alegria do mundo. Isso eu vou levar para o túmulo. Não tem? Ai, gente, é horrível isso, já ouvi tanto. Mas aí o que acontece? Como que você vai ter alegria de viver? Como você vai cuidar vai acumulando esse lixo, né? Isso, e aí eu não trabalhei o meu passado. Né? E tem muitas raivas que são herdadas, muitas mágoas que são herdadas. Ela fez isso para minha mãe, fez isso para o meu pai, né?
Não. Eu acho que dentro do coração, sem a gente saber mesmo, vem coisa que a gente nem entende. Então, dentro dessa oração, né, que as mãos ensanguentadas de Jesus nos livre de todos esses pesos. A higiene mental, todos os dias a gente precisa cuidar da nossa mente e deixar para trás o que não é nosso. E na nossa própria oração pessoal, né? Sem dúvida. Eu insisto tanto aqui, Marilda, da gente ter um tempinho de oração pessoal. O terceiro é a oração consciente. Tá que lá. É justamente isso. Porque oração consciente, Marilda, o que quer dizer isso? Gente, a nossa oração é a nossa conversa com Deus. É como a gente alimenta o nosso relacionamento com Ele. Graças à bondade dele, a nossa igreja tem orações riquíssimas, né? Mas não adianta repetir igual papagaio. Nós precisamos rezar meditando em cada uma dessas palavras. Se eu peço para o Senhor me fazer melhor e eu quero levar a mágoa para o túmulo, opa, não combina. Ah, totalmente antagônico, né? Justamente. Então, o que acontece? A oração do Pai Nosso, eu já falo ali, Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Então, hoje, né? Hoje, agora. Justamente. Então, fazer essa oração consciente a partir da higiene mental, eu entendi o que está poluindo a minha mente, eu vou entregar para o Senhor e vou pedir a Ele que cuide de tudo isso. Mesmo que sejam 5 minutos, meu querido, minha querida. Mesmo que você não possa 5, 3 minutos, sabe? De 24 horas não vai fazer diferença. Sim, e a gente pode praticar isso durante as 24 horas. As famosas jaculatórias, né? Ai, amo. Sacratíssimo coração de Jesus, guardar e defender a minha alma e de toda a minha família. Isso eu repito não sei quantas vezes no dia. Você sabe que eu fico batendo nessa tecla todo dia aqui pra gente ficar pedindo mentalmente. Tá lavando louça, vai fazendo, tá dirigindo, tá trabalhando, né? Quando a gente fala em consciência, parece que é aquela coisa que você tem que parar e fazer. Ficar sentadinho em branco lá. Justo, não, é trazer para tua mente aquele cuidado. Cuidar da qualidade de sono. Você estava me dizendo, o pessoal não dorme bem hoje. Mas fica na televisão até o último momento, fica no celular até o último momento. Fica. Né? Não para ler um bom livro, não para fazer essa oração consciente, se interiorizar e deixar o sono vir. Não cuida da alimentação, que é o próximo passo, que é a mesma coisa de você realmente cuidar do templo que é teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, sono de qualidade, alimentação de qualidade, atividade física, cuidar do corpo. Quer ver uma coisa muito simples? Protetor solar. Quantas pessoas que acabam não tendo esse hábito? Você fala, pô, Marina, mas é caro, não dá coisa. Existem protetores que realmente não são muito caros e que fazem o papel. Ou se não, usar manga comprida e assim por diante, deste cuidado de exposição ao sol nos horários que precisa. Porque quando a gente fala em cuidar do corpo, parece que é uma coisa tão grande, mas são pequenos hábitos do dia a dia. E atividade física também. Eu tenho que ir na academia, eu não tenho dinheiro. Sai para caminhar meia hora. Né? Pronto. Né? Aí, respirar conscientemente. Rosário, você já percebeu que quando você está angustiada, com pânico, com raiva, tal, você começa a respirar super curtinho? ofegante. Super. Justamente. Então, o que acontece? A nossa mente se alimenta de oxigênio também. Então, quando eu pratico a respiração, encho o pulmão, deixo o oxigênio ali um pouquinho, a minha mente absorveu mais oxigênio e clareia mais meus pensamentos. E é tão bom fazer isso, né? Tanta gente que aí vai para o hospital, parece que está tendo um infarto lá, né? Está tendo um piripaque lá, e não é. É só a falta de oxigenação do organismo, mas é justamente isso. A ansiedade, o estresse, ela vai fazer o teu coração bater mais rápido, tá? E o teu pulmão, ele acaba sendo diminuído. Porque todo contraído. Ele fica e aí você apertado. Fica respirando de forma ofegante, né? Então a gente precisa aprender a respirar conscientemente, praticar a respiração consciente. Tá? Imagine você rezando, tá? Em teu momento de oração, e você vai respirando e conversando com o Senhor. Durante 5 minutos que você está falando, nossa, quanto oxigênio você faz toda a diferença. Lançar no teu organismo, vai lançar na tua mente. Entende? Então, assim, são coisas pequenas que podem e fazem a diferença. E aí eu falo, praticar pensamentos conscientes positivos. Gente, ser pessimista é o pezinho entrando na depressão, na ansiedade. O que é a ansiedade? É o medo do futuro.
Se eu penso o futuro de um modo negativo, é óbvio que esse medo vai se exacerbar e vai me trazer vários sintomas que vão prejudicar a minha saúde. Se eu penso no futuro de uma forma positiva, e se eu sou cristã, se eu acredito em Jesus, se eu acredito na salvação, como que eu vou pensar no futuro de uma forma negativa? Percebe que uma coisa está ligada à outra? Eu estou rezando, estou em sintonia com essa minha fé, com o Senhor, tudo mais. Eu vou ter medo do futuro para quê? Então a gente vai potencializando os nossos pensamentos positivos. E como que eu faço para expulsar o negativo? Que a dificuldade é essa. Pergunta. O que acontece? Um pensamento negativo e um pensamento positivo, certo? Quais são as forças desse pensamento negativo? Quantas vezes a gente tem preocupação com os nossos filhos, por exemplo, daqui 1 ano, daqui 2 anos, que nem aconteceu ainda. O que eu posso fazer hoje para que daqui 1 ano, 6 meses, o meu filho esteja bem? Aí eu volto o meu pensamento para o presente, para a ação. Eu não fico na famosa pré-ocupação. Eu estou me ocupando antes do momento. Então Jesus já ensinou isso para nós, né? Sem dúvida. Hoje basta o seu mal e basta o seu bem. Então Jesus já ensinou e você vem relembrar pra gente. Mas é justo. Então, assim, como é que eu combato o mal? Primeiro, enfraquecendo-o. Entendi. Eu preciso enfraquecer aquele pensamento. Mas o mal acontece, sim, infelizmente. Mas eu não vou injetar Eu não poder vou dar nele. Força para ele. Justamente isso. Eu preciso trazer o positivo para que ele me fortaleça e eu haja, aí vem o comportamento, para não deixar aquele mal acontecer. Né? E isso me dá clareza de ação. Porque eu vou ter um adolescente com problema porque eu não cuidei da criança. Aí eu chegava lá no Padre Haroldo, né, chegava um menino com 12, 13 anos e a mãe falava assim, eu não dou mais conta dele, eu não consigo mais. Eu falei assim, mas quando aconteceu que você começou a não dar mais conta? Porque ele não dormiu, o anjinho e acordou capeta. Teve uma transformação. Um processo aí, Um processo. Né? E para eu não deixar esse processo acontecer, eu preciso praticar esse pensamento positivo consciente e trazer isso para a ação. Então vamos lá, gente. Pensamento positivo consciente e inteligente. Perfeito. Vamos nessa. Aí a gente vem para a gratidão. A gente sempre vai ter do que agradecer e do que reclamar, concorda? Sempre. E aí qual é a minha visão, principalmente cristã? Focar na gratidão. Você sofreu um acidente de carro, vamos imaginar, tal, deu perda total no carro, você saiu com uma perna machucada, aconteceu alguma coisa. Mas se você está aqui para contar isso, você está viva. Pois é. Então você pode lembrar daquele acidente, falando, nossa, perdi aquele carro que demorou tanto para comprar, e foi um desafio, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas saiu vitorioso, né? Sim. Porque você vai lembrar que você saiu com vida e você teve um aprendizado ali. A gente precisa focar no que a gente tem que agradecer. Você sabe que por muito tempo eu dei aula na FGV para executivos e tudo mais, e eu sempre fazia uma lista da gratidão abstrata e concreta. E era difícil as pessoas que conseguiam entender o quanto que nós temos para agradecer. Marilda, como a gratidão abstrata, aquilo que você não toca? A simples gratidão de poder beber água. Quando uma pessoa vai para o hospital e fica impossibilitada de beber água, ela entende o quanto que é bênção. Olha, eu acho que a gente entendeu um pouco isso com a Covid, vendo as pessoas com falta de ar. Perfeito. Né? A gratidão por respirar. Por respirar. Quantos morreram de falta de ar? E aí vem todo esse contexto. Eu abri os olhos de manhã, eu tenho que agradecer. Então a gratidão, ela tem que fazer parte da nossa vida. E alimenta o nosso positivo, não é? Saúde mental. Pois é, ela alimenta o positivo. As pessoas gratas normalmente não adoecem mentalmente. As pessoas que praticam gratidão é como um antídoto, gente. Gente, palminhas, viu? Palminhas aí, porque a gente tá ficando muito feliz com a sua... Você vai voltar, né? Só me convidar. Então, nós estamos a 1 minuto aí da nossa conversa, Marilda. Uma última dica para os meus queridos e queridas aqui, que todo dia estão fielmente ligados no coração e no sangue de Jesus. Que é a última aí, estar em paz com a sua inteligência existencial na prática da sua fé. O que é isso? A ciência hoje fala que as pessoas precisam ter inteligência existencial, conhecer o que elas acreditam sobre a existência dela, sobre a vida dela.
Nós que somos cristãos, a gente acredita que existe um Deus criador que nos criou, né? Aí a gente se perdeu no meio do caminho e aí houve um plano de salvação que se concretiza em Jesus Cristo. Amém. Não é assim? É isso aí. E existe uma proposta de redenção que já foi comprada pelo sangue de Jesus. E é isso que a gente falou exatamente hoje, o preço da nossa salvação. E aí outra coisa que você fala que para mim é parte da minha vida, a ponte que começa essa história de salvação, que é Maria. Nossa Mãe Santíssima. Justamente, então, gente, acompanhar Maria, servir Maria, já é um antídoto para todas essas situações que a gente vive de doença, de proposta de doença mental. Então, comportamentos inteligentes do cristão é conhecer Nossa Senhora, viver a dádiva da presença dela na nossa vida, tomar posse desse amor que você falou tão bem e seguir o Evangelho, que é Jesus vivo falando com a gente. É isso que eu acredito. Amém. Marilda, sua rede social já está lá, Instagram é @marilda.cene. Eu mesma vou entrar lá para ver, viu, gente? Você também faz isso. Agradeço de coração a sua participação e volta, tá? Quando você me chamar. Tá certo? Vamos chamar muitas vezes esse ano. É uma alegria. Gente, nós vamos para o intervalo.